O presidente Lula, hoje, avisou os ministros que aqueles que fizerem alguma coisa errada serão demitidos. O alerta foi feito pelo presidente da República na abertura da primeira reunião ministerial lá em Brasília. Vamos ouvir o que disse o presidente da República. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Essa é uma fala inicial do presidente Lula logo na abertura dessa reunião ministerial. Quem acompanhou tudo de perto foi a repórter Natália Pazzi, lá na capital federal, e traz alguns detalhes aqui pra gente. Oi, Natália, boa tarde. Oi, Ronald, muito boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Hoje aqui em Brasília tivemos a primeira reunião ministerial de Lula com os 37 ministros do novo governo, e nas primeiras falas de Lula, nos primeiros momentos de fala, o petista aproveitou para criticar o governo Bolsonaro, ao qual chamou de autoritário e responsável pelas mortes da Covid por desleixo, desrespeito e também ignorância. Ele disse que a tarefa do governo agora é árdua e nobre, porque precisam entregar o país melhor, mais saudável do ponto de vista da saúde, da geração de empregos, da educação e também da civilidade. Ele aproveitou ali para falar um pouco sobre alinhamento de discurso, para não ter ruídos com os ministros, que eles não são um governo de pensamento único, são um governo de pessoas diferentes, e mesmo pensando diferente, eles têm que fazer um esforço para que no processo de reconstrução do país eles pensem todos iguais. Inclusive disse que quem fizer algo errado relacionado aí à postura dos ministros sabe que só tem um jeito. Essa pessoa vai sim ser convidada a se retirar do governo, e se fizer algo errado vai ter que se colocar à disposição da justiça. Ele também fez um aceno ao Congresso Nacional, disse que eles não mandam nos deputados e nos senadores, mas que dependem do Congresso, e que cada ministro tem que ter paciência de atender bem cada deputado e cada senador. Disse para os ministros que cada um deles tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso, e que ele, Lula, fará a mais importante relação que ele já fez na vida dele, e diz que tem consciência de que não é Arthur Lira ou Rodrigo Pacheco que precisam dele, e sim que é o governo que precisa de uma boa relação com o Congresso. Voltou a afirmar também que tem obsessão para acabar com a fome no país, e que esse será o governo da vida dele. Também pontuou, já finalizando, que eles precisam de uma vez por todas dar um salto na educação, e destacou, por fim, que os ministros vão ver um senhor de 77 anos com energia de 30, que não vai ter um minuto de cansaço enquanto eles não conseguirem resolver os problemas da sociedade. Eu volto com vocês. Valeu, Natália, obrigado. Essa tônica da reunião ministerial, e que foi confirmada pelo ministro, porque isso foi um momento aberto, né? Houve um momento aberto, esses que nós temos a fala aqui do presidente Lula, e foi vedada a entrada de celulares, né? Então, para evitar qualquer tipo de dissabor, o histórico mostra que gravações em reuniões ministeriais podem trazer algum tipo de problema. Vamos lembrar aquela histórica reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro, quando várias expressões ficaram cunhadas ao longo dos últimos 4 anos, né? E então aquela gravação nem foi pro celular, né? Aquela foi uma gravação feita originalmente pela equipe que trabalhava no governo naquele momento. E dessa vez não foi permitido nada, né? Se há uma gravação, sei lá, né? Talvez até tenha algum registro, mas celulares foram proibidos. Quando a Natália citou alguns pontos, o presidente Lula, apesar de ter dado esse recado duro para a equipe e tudo mais, ele prometeu que vai estar ao lado sempre de todos os ministros, em qualquer momento, seja momento bom, seja momento ruim. Falou de responsabilidade fiscal e, claro, citou distribuição de renda e apontando, claro, para o crescimento do país. É possível a gente fazer a economia voltar a crescer, é possível a gente voltar a crescer com muita responsabilidade, é possível a gente voltar a crescer com distribuição de renda e de riqueza, e é possível a gente gerar um emprego em que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade social.
Como é inegável a habilidade de negociação e política do presidente Lula, esse recado citado pela Natália, recado ao Congresso, de que a dependência é do governo para o Congresso e não o contrário, claro que é para falar ao ouvido, principalmente de Arthur Lira e também de Rodrigo Pacheco, mas em primeiro momento de Arthur Lira, para se mostrar solícito e parceiro mesmo na tomada de decisão e não achar que decisões a partir do governo para colocar em xeque o Congresso Nacional serão tomadas neste momento, pelo menos neste momento, onde há uma harmonia nas relações, e talvez um dos principais trabalhos a serem feitos pelo presidente é não deixar que essa harmonia se esvaia, né? Mas que em algum momento isso vai acontecer, vai. É natural de qualquer governo, mas principalmente nessa largada, onde há uma necessidade de tomada de decisões e o governo já fala em crescer além da média e se fala em uma retomada do plano de aceleração do crescimento. E foi citado isso pelo ministro Rui Costa em entrevista coletiva agora há pouco, para quem não se lembra, isso fez parte dos governos do PT anteriores, né, que é investimento em obras de infraestrutura para acelerar determinadas regiões e determinados setores. Isso vai depender muito de aprovação de projetos no Congresso nesta primeira fase do governo, nesses primeiros 6 meses de governo, pelo menos.